Meu Deus, obrigado, Pai. Pode tomar o seu assento mais uma vez. Puxa vida, há uma expectativa grande no nosso coração para este ano, né? Deus tem... Opa, vou tirar aqui o YouTube. Quem está online, manda um foguinho aqui pra gente, compartilha esse vídeo, dá um like aí, deixa o sininho ativado. Importante você fazer isso, viu? Quem está aqui também, recebeu o link da igreja aí, deixa conectado, tá bom? Aliás, ativado o seu contato com a gente lá, o seu sininho. Aliás, o sininho do YouTube, né? Mas a gente também bem motivado, porque Deus tem já mostrado como vai ser o nosso ano aqui. As mensagens que tiveram domingo passado, a virada do ano, hoje pela manhã foi poderoso, né? Que atmosfera que foi gerada, que comunicação do céu. E a gente percebe que algumas pessoas já estão entendendo, algumas pessoas estão se entregando, estão vindo mais, querendo mais ser parecidos com Jesus. Em uma das nossas reuniões de comunicação, eu tive a oportunidade de fazer uma oração ali na casa da Carol, na reunião. E não sei se vocês perceberam, naquele dia eu senti algo muito forte do Senhor, que ser parecido com Jesus significa ser retirado de nós algumas coisas. Eu falei, meu Deus, me deu um temor. Eu falei, Deus vai retirar de nós algumas coisas para que a gente se pareça com Jesus. Sabe por quê? Porque a gente é muito cheio de acessórios, né? A gente é muito cheio de coisas carregadas no nosso coração, algumas marcas, algumas mentiras, algumas traições, algumas coisas que a gente vem carregando, que faz com que a gente se torne muros, com corações secos, e a gente não consegue se parecer com Jesus, porque a gente acaba não acreditando mais em pessoas, em ministérios, em igreja, em contratos, em clientes. Você começa a ficar num ambiente de isolamento. O diabo consegue colocar você num canto, e é exatamente isso que ele faz quando ele quer parar alguém. Já falei algumas vezes, quando um exército inimigo quer invadir uma cidade, a primeira coisa que ele faz é cortar a comunicação, deixa todo mundo no escuro, todo mundo sem internet, sem telefonia, porque é mais fácil de entrar e invadir, né? Ele corta a comunicação. Assim é o crente fora do lugar dele. Ele perde a comunicação, fica sem falar com Deus, com as pessoas, e é fácil ter a mente invadida. Eu senti isso, eu falei, puxa, vai ser um ano de conexão, vai ser um ano também de deixar algumas coisas fora da mochila, ficar mais leve, perder algumas coisas, alinhar o coração com Deus, voltar ao propósito, voltar a queimar, voltar a reconhecer quem Ele é, valorizar a sua presença, lembrar de quando você aceitou Jesus, lembrar de alguns pactos e alianças que você fez com o Senhor. Vai ser bom viver isso. Mas e aí? A gente está disposto a perder, a de repente revelar algumas coisas que estavam ocultas, que deixam a gente pesado, mas que a gente não fala, mas o comportamento e a mente denuncia quais são os nossos pensamentos. Então Deus, ele começa a sondar a gente por dentro, e a gente começa a entender que estamos promovendo uma mudança de dentro para fora. Não é algo que vai influenciar a gente de fora para dentro, é aquilo que está dentro que vai pôr pressão lá fora. Porque a gente não se conforma com esse mundo, a gente transforma esse mundo com a renovação do nosso entendimento. Então é de dentro para fora. E aí eu falei, então eu preciso me organizar, eu preciso tentar entender, eu preciso tentar hackear o pensamento de Jesus para saber como ele realmente agia e o que estava por trás de toda aquela inteligência, sabedoria, né? Então Jesus não falava muito do cérebro, falava da mente, né? Da mentalidade. E eu busquei uma palavra em Filipenses 2:5, que fala assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Então a forma que nós pensamos, ela muda o nosso comportamento, os nossos sentimentos. A forma que a gente também se comporta revela quais são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E eu falei, bom, então o primeiro passo para a gente parecer como Jesus, ou querer ser como Jesus, a gente pensar como Jesus. Qual que era o mindset de Jesus? Isso é uma chave para nós, tentar identificar, puxa, existe uma forma. As coisas não se resumem em você e tudo que você sabe, porque as coisas de Deus são além do nosso entendimento. Existe o
conhecimento na terra, mas a sabedoria vem do céu. E a sabedoria está em temer ao Senhor. Quando você teme ao Senhor, você acessa aquilo que está nele, porque você está próximo do Pai. Temer é se aproximar, não é ter medo e correr. Temer é estar junto, andar com Ele e acessar a vontade dEle. Aí você começa a tornar uma pessoa sábia, entender o que o Senhor está falando. Você começa a se conectar com aquilo que está sendo promovido dos céus nesses dias aqui para a terra. Em Romanos 8 e 29, então eu vou falar aqui bastante em Romanos 8. E a produção vai captar aí. Amém? Então olha só, Romanos 8, 29 fala assim: pois aqueles a quem previamente conheceu, também o predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos dos irmãos. Então nós fomos predestinados pelo Senhor a ser como Ele, a imagem do seu Filho, conforme Ele, com as formas dEle. Então eu tenho uma notícia para você que falou assim: este ano eu vou parecer com Jesus. E aí eu descobri, não está certo isso. Você não vai se parecer como Jesus. A Bíblia fala que você já é como Jesus. O que nós precisamos entender é que eu preciso me comportar como Jesus. E o que acontece é que o mundo, as coisas, nosso desejo, nossa carne, começa a esconder quem nós somos. E a gente, sim, eu quero me parecer com Jesus, mas então a Bíblia está falando assim, ó, é o seguinte: você foi predestinado a ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós temos um irmão mais velho, nós temos o primogênito da criação, que é Jesus Cristo, é o nosso irmão. Então nós temos o DNA do Pai, nós temos nós somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus. Eu me lembro que essa câmera do meio eu queria com mais zoom, tá bom? Quem puder colocar um zoom aí. Tô vendo aqui. Eu me lembro que eu fiz uma distribuição de alimentos uma vez com jovens. E a pessoa que está na rua sedenta, com fome, por incrível que pareça, vocês tiveram essa experiência, acho que creio que muitos já tiveram aqui. Eles comem uma marmita em menos de 30 segundos. Cara, é incrível. Você pega uma marmita daquela assim, paver mesmo, pesada, eles devoram em 30 segundos. Fome, desesperados. E a estratégia era: a gente levava alimento e orava com eles, falava de Jesus. Parece que isso a gente não se vê muito, né? Mas quem é raiz aí sabe do que eu estou falando, né? Aliás, quem está aqui no culto à noite hoje é crente raiz, né? Quem gosta do culto à noite, pessoal? Amém? Ai, meu Deus. Eu também gosto. A gente estava aqui de manhã e está de noite também, né? Dobradinha. Quem fez dobradinha hoje aqui? Várias pessoas, hein? Ali também, né? Muito bom. E olha só, encontrei esse crente, cara. Aliás, essa pessoa. Ele falou assim: cara, eu queria falar um pouco com você sobre Jesus, cara. Ele levantou assim: mano, aqui é crente, mano, tá ligado? Crente malandro. Aqui é o seguinte, aqui é de jejum, é de oração, aqui a gente ora e a coisa acontece, mano. Aqui é o seguinte, é subir na montanha, é fazer discipulado, é fazer jejum, é ficar, como é que chamava de sair na noite assim? Monte. Cara, aqui é o seguinte, aqui é crente de monte, malandro. Tá ligado? O cara começou a meter uma mala assim, falei, o cara é mais crente que eu, tal, né, cara? Pensei, né? Aí eu fiquei pensando, cara, o que acontece com uma pessoa que fala de Jesus e está numa condição como essa? Sabe o que é? Ele acreditou em algumas coisas, ele ouviu algumas pessoas, ele deixou entrar no coração dele algumas vozes de orgulho que leva a pessoa a ficar completamente borrada do seu destino em Deus. Ela fica esfumaçada. Você olha assim e fala, não, cara. Mas ela está lá com uma convicção no coração, cara, de que está tudo bem. Porque as impressões que o mundo deixa é de que você se torna cada vez mais orgulhoso pelas coisas que você tem e pelos desejos que te consomem. Aí você começa a construir muros de orgulho.
e ninguém ia acessa. Eu descobri que a maioria das pessoas que estavam na rua, pastor Carlos, eram pessoas crentes e orgulhosas. E eu morria de temor, cara, de ver. Falei, meu Deus, cara, sabe o que Deus falou comigo, Tiago, naqueles tempos? Cara, eu posso estar ali também. Se eu construir muros de orgulho, se ninguém acessar o meu coração, se eu não confessar os meus pecados, se eu não ter uma vida como Jesus de verdade, com esse mindset aqui de que eu sou como Ele, eu posso estar ali. Porque pode parar para pensar, pessoal, a cultura, o jeito que as informações chegam para nós, as coisas que nós acreditamos, o que falam, a mídia manipulada, vai te colocando em lugares para você ser quem você não é, cara. E acreditar em coisas que você não acreditava. E aí tem várias soluções, várias formas, promessas para colocar dentro de você, no espaço de Jesus, outros conteúdos que não são de morada dele, do Espírito Santo. O mundo hoje, ele é para isso, cara. Eu vejo assim as estratégias, eu consigo ler um pouco disso, porque eu tenho buscado isso. Deus, me dá esse mindset, a forma de pensar de Jesus, né? Porque Jesus não falava da mente, mas o que ele falava, como é que ele sabia disso? Como é que ele falava disso tudo, né? Mas eu não sei se vocês estão entendendo ou se faz sentido para você. Aquilo que nós acreditamos muitas vezes e defendemos com orgulho leva a gente a uma ruína e ter nossa vida escondida de quem nós devemos ser e aparecer. Porque o crente, ele tem que emitir sinais. O crente tem que emitir notícias. O crente tem que emitir frequência do céu. Está cheio de recursos dentro de nós, cara. Nós carregamos muitas coisas do Senhor. Só que tá difícil hoje você falar assim, pera, deixa eu orar por você. Mas aonde? É aqui mesmo. Mas na rua é aqui mesmo, cara. Parece que se tornou feio, brega, porque a gente vai perdendo essa identidade de filho. O diabo quer manchar, borrar você, maquiar você, igual esse crente malandro que eu falei. Eu falei, meu Deus, cara. Começa a virar uma loucura, né? Romanos 8,31 fala assim: no que você está... Aliás, 8,31 fala assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então olha só, o problema não é ouvir. O problema é o que você faz com o que você ouve. O problema é você aceitar aquilo como uma verdade do que você ouve. O problema é você acreditar sobre aquilo, colocar crenças e defesas sobre algo. E a Bíblia fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, eu queria que você que está aqui hoje começasse a meditar, porque assim, eu posso ter minhas falhas e falhar, mas a palavra de Deus que eu vou ler aqui, ela tem endereço e não falha. Então, você pode se levantar e declarar hoje: se Deus é por nós, se Deus é por mim, quem será contra mim? Deus está dizendo para mim e para você que hoje, olha, eu sou por você, cara. Eu batalho por você, cara. As coisas que você não tem competência, capacidade e força, eu te levanto e eu faço para você. Você precisa contar com o meu agir, diz o Senhor, para a sua vida hoje. Você precisa contar com isso, cara. Tem uma revelação de nós, para nós na palavra, que quem será contra nós, se Ele é por nós? Então, cuidado com o que você ouve, de quem você ouve, o que você faz com o que você ouve e o tanto que você acredita de quem você ouve. Deus está dizendo para você aqui, ó, é o seguinte: você foi predestinado a ser como a imagem e semelhança do meu filho. Você é irmão do primogênito de toda a criação, amém? Romanos 8,33 fala assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É incrível isso, cara. Esse dia eu falei com uma pessoa que vivia em pecado há muitos anos.
muitos anos. Não são poucos, não. E eu falei, por que você fez isso? E ela me disse assim, porque eu acreditei numa mentira de quem eu era. Gente, isso é sério. O diabo sabe o momento certo de contar coisas para você acreditar piamente que aquilo é uma verdade, a ponto de você acreditar numa mentira de quem é você. Eu pensei, falei, uau, a gente fica vivendo dia e noite o evangelho e igreja e irmãos e reino. A gente esquece de uma realidade e ouve algo de uma pessoa como essa que fala, eu acreditei numa mentira. Aí eu falei, Satanás ele é preciso quando planta sementes para destruir uma vida inteira de uma pessoa. Eu pensei, nós temos o antídoto, nós temos o evangelho, nós temos a igreja do Senhor. Às vezes alguém fala, mas a igreja. Eu falo da igreja instituição, e falo também da igreja organismo vivo. Eu te falo que as duas são excelentes para que a gente conviva, seja treinado e seja impactado. A igreja, a organização são essas paredes, a estrutura, a administração, esse funcionamento. E a igreja organismo vivo é a igreja de Jesus, que não depende das paredes, mas é falar de reino e da sua presença. E nós estamos nesse contexto. Então isso ajuda a gente a criar algumas defesas com relação a mentiras de Satanás. Amém? Então assim, é importante você avaliar, olha, quem dá conselho e quem fala com pessoas, já fica claro pra gente quando a gente vê alguma coisa desencaixada, a gente logo pergunta assim, quem você está ouvindo? Com quem que você está andando? Isso define muito, porque é interessante, a gente consegue identificar espiritualmente que aquele contexto não pertence àquela pessoa. Nós temos um designer próprio, uma fala, um conteúdo do céu para nós, que quando você encaixa alguma coisa fora do seu propósito e você tenta de alguma forma expressar isso para alguém, alguém vai olhar e falar assim, não é ela, não é ele não é assim, ela não é assim. Não tente encaixar conteúdos em você, ser quem você não é, porque fica esquisito, fica fora de moda, não combina com você. Então acredite naquele que te chamou, amém? Romanos 8:34, que fala assim, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu acho incrível esse versículo, eu acho que isso responde algo para você que está aqui hoje. Quem morreu por você? Quem perdoou os seus pecados? É importante isso, porque a sua mente começa a voltar e a se conectar ao propósito correto. Porque quem morreu por você foi Jesus. E quem ressuscitou foi Ele também. E quem está à direita de Deus? Jesus. E quem intercede por você? Jesus. Então quando tudo falhar, quando tudo der errado, você tem que lembrar de uma coisa: Jesus intercede por mim. Jesus morreu por mim. Jesus ressuscitou por mim. Então, quem os condenará? Quando a gente lê esse versículo de que Ele morreu na cruz por nós, ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por nós, nós temos que entender que aquilo que nos julgava, aquilo que nos condenava foi removido da cruz do Calvário. Quando Ele ressuscita, Ele leva sobre Ele nossas falhas, nossos pecados, nós fomos sarados por Ele. A Bíblia não fala isso? Então por que a gente gasta às vezes tempo, cria métodos e inventa algumas soluções, sendo que aquilo que
nos condenava foi removido. As acusações que nós tínhamos foram removidas. Aquilo que falavam de nós foi removido. Aquele pecado que você tinha, quando você fala eu quero Jesus, você se conecta a esse sacrifício, você faz valer a morte na cruz, você passa a ter seus pecados perdoados. Mas aí existem métodos que parece que anulam isso daqui. Não, foi removido na cruz. Não há nenhuma acusação, foi removida. Mas a gente cria sessão do descarrego, cria um monte de coisa, né? Cara, foi removido, cara. Então, ao invés de a gente perder tempo atrás de soluções e métodos, a gente tem que trabalhar a crença e voltar à estabilidade mental daquilo que Ele fez por nós e o que vale isso. E você começa a ressignificar os seus pensamentos e você se conecta a alguém que morreu na cruz por você, ressuscitou, removeu os seus pecados, curou você. E você fala assim, peraí, então eu preciso só agora acreditar na mensagem certa, cara. Porque me contaram uma mentira, que eu ainda estou cheio disso, cheio daquilo. Mas não, se foi removido, não há discussão. Foi removido, cara. Então nós não podemos carregar algo